Esse é o canal Livros e Labirintos e finalmente hoje eu estou aqui para falar desse livro do Haruki Murakami. Eu estava muito ansiosa para ler porque eu gosto muito desse autor. Faz 10 anos que eu leio livros do Haruki Murakami e assim, é um autor pelo qual eu me apaixonei, assim como eu me apaixonei pelo Saramago, né? Ele é um dos meus queridinhos, assim, tudo que eu leio dele eu gosto. E fazia muito tempo que eu não lia nada. Muito tempo, assim, 1 ano, por aí, 2 anos. E foi muito interessante ler esse livro aqui, porque são duas novelas, são os primeiros textos do Haruki Murakami, Ouça a Canção do Vento e Pinball 1973. É super legal ler o prefácio desse livro, porque ele vai explicar de onde surgiram esses textos. Na verdade, são os primeiros textos que ele escreveu quando ele começou a pensar em ser autor, escritor. E são textos que ele mandou para uma revista e para participar de um prêmio literário. Ele tinha até esquecido de que ele tinha se inscrito para esse prêmio quando ele recebeu uma ligação dizendo que ele ganhou o prêmio. Então é muito legal mesmo. Eu sempre gostei da forma que o Haruki Murakami escreve e tem um trabalho muito legal assim de metaficção nas coisas dele. Eu acho que principalmente nos primeiros livros. O primeiro livro do Haruki Murakami que eu li foi Kafka à Beira-Mar. Eu li esse livro em 2008. Sim, eu fiquei apaixonada, porque era um momento da minha vida que eu estava estudando sobre o conceito de realismo mágico. E o que ele faz, né, nos romances, nas narrativas, me parece muito com esse procedimento. Eu não sei na literatura japonesa como que eles tratam isso, né, mas para mim foi muito bom. Foi muito bom porque é uma forma mesmo de literatura que me agrada muito. E esses dois textos aqui, eles nasceram na mesa da cozinha, porque ele começa dizendo que na vida dele ele fez tudo ao contrário do que a tradição japonesa impõe. Em vez de estudar, trabalhar e casar, ele fez o contrário. Então ele casou, depois ele trabalhou muito e depois ele conseguiu se formar. Então ele começa o prefácio falando isso. Falando de como foi o processo de escrita. Ele sempre relaciona algumas coisas cotidianas ao fato dele conseguir alcançar algumas coisas na vida. O que eu achei mais legal, assim, eu não sei se atualmente ele faz do mesmo jeito, mas para encontrar uma forma de escrever, ele recorreu a um processo muito interessante assim. A língua japonesa para ele possibilitava pensar em milhões de coisas. E aí ele se lembrou de uma escritora húngara, eu vou falar o nome dela como está escrito aqui, Agatha Christoph. Ele diz que em 1956 ela foi obrigada a se exilar na Suíça. E aí ela passou a escrever em francês, meio que sem querer, assim. Isso limitava muito a possibilidade dela de escrever. Então ela é caracterizada por uma escrita objetiva, frases curtas, e fez muito sucesso com isso. E aí o Haruki Murakami, ele meio que seguiu esse mesmo procedimento. Ele passou a escrever em inglês. Então, o fato de o vocabulário dele ser limitado em inglês ajudou com que ele fosse mais conciso, com que ele fosse mais objetivo na forma dele escrever. E ajudou muito. Aí o que ele fazia? Os manuscritos eram escritos em inglês e aí depois ele passava para o japonês, né? Ele meio que traduzia os textos dele em inglês para o japonês e aí ele elaborava melhor o texto. E aí a partir disso ele criou um estilo de escrita e isso é muito, muito interessante mesmo, como que ele faz isso. Ele relaciona a escrita dessas novelas às sensações que ele teve quando ele percebeu que ele podia ser um escritor. E é muito legal porque quando você lê os textos, as narrativas do Haruki Murakami, você percebe essa coisa da intuição, do acaso, né? Tem gente que fala que algumas coisas são um pouco surreais, e é verdade. Eu acho que em todas as histórias que eu li do Haruki Murakami, a gente tem alguma coisa de realismo mágico, de surrealismo. O erotismo dele, eu gosto muito do erotismo do Haruki Murakami. Todos os romances têm cenas eróticas e são cenas que não são vulgares. O narrador do Haruki Murakami é um narrador do qual eu gosto muito, acho ele muito interessante, porque às vezes eu me esqueço
que é um narrador, que é um ser de papel que está falando ali, de tão próximo que ele está de mim, eu acho que é o Haruki Murakami sempre aqui do meu lado conversando comigo, porque é um narrador que se aproxima de uma forma assim do leitor, de uma forma tão realista que você se esquece, né, que é uma história. Então, é muito interessante, gostei muito de ler as duas novelas, porque vai falar, na verdade, os temas do Haruki Murakami, eles envolvem amadurecimento, a morte. Em quase todos os romances que eu li do Haruki Murakami, a morte, ela é um tema discutido, e a forma como ele faz isso. O erotismo não deixa de ser um tema também, a solidão, né? E como essas coisas são tratadas com uma naturalidade, né? E não tem como você não se identificar com essas coisas. Então, é muito legal, é super metaficcional, porque todo o tempo esse narrador, ele tá discutindo dentro da própria narrativa o processo de criação dele, e ele conversa diretamente, olha, se você vê dessa forma, então ele fala assim com o leitor, né? Então, as duas novelas, elas são divididas em capítulos, né? E o que eu acho genial, né, nessa divisão do Haruki Murakami é que ele vai contando uma história, é um narrador-personagem, a gente não sabe o nome do narrador-personagem, por isso que muitas vezes a gente aproxima, né, pra mim seria um alter ego do Haruki Murakami, mais ou menos, eu não sei se eu tô dizendo alguma besteira. E aí tem um personagem aqui, e foi muito legal quando eu comecei a ler, que se chama Rato, é um amigo dele. E esse personagem, ele vai aparecer num romance que eu tava lendo há um ano atrás, que se chama Caçando Carneiros, né, que talvez seja o primeiro romance mesmo, de fato, do Haruki Murakami, porque depois que ele começou a fazer um certo sucesso, a Alfaguara começou a editar os romances, os primeiros romances, então as coisas publicadas aqui do Haruki Murakami não seguem uma ordem cronológica de publicação. A gente tem capítulos aqui, e aí esses capítulos eles vão se alternando entre a história que ele está contando, que é o momento que ele vai para a universidade, e a relação dele com esse amigo, o Rato, e no meio disso ele vai falar de algumas meninas, de algumas relações amorosas que ele teve, e no meio disso, intercala aquele narrador que chega e começa a falar do processo ficcional dele mesmo. E entre essas, né, capítulo 1 ele começa a contar a história, capítulo 2 ele vai conversar com o leitor, então a história fica um pouco suspensa. Aí no capítulo 3 ele volta, né, então ele vai dando continuidade. Por isso que eu acho legal ele dizer que não é um romance, não são romances, são novelas. Embora não seja de uma maneira sequencial, capítulo 1, 2, 3, o fio narrativo ele vai se entrelaçando, né, nas histórias. E aí no meio disso tem aqui umas 2, 3 vezes os capítulos começam com uma narração, né, de um radialista, então você percebe que esse personagem ele tá ouvindo rádio, e aí ele vai transcrevendo os capítulos aqui, o que ele tá ouvindo no rádio. Dentro disso ele coloca uma carta. Então é muito legal a composição do livro, né? E eu prefiro, por exemplo, entre ler o e-book e ler o livro, eu gosto muito do livro físico porque eu acho mais fácil você ver a composição mesmo, né? A estrutura, pelo menos pra mim. E aí, o que eu amo no Haruki Murakami, sempre gostei, são das influências que ele tem. Isso você vai perceber em todos os livros. Ele traz pra gente, assim, todas as referências da arte pop e as coisas que ele leu, né? Então os personagens, as personagens vão mencionando aqui os grandes autores, né, que ela leu. Música, todos os episódios, né, em todos os romances a gente percebe a influência da música. O Haruki Murakami, na verdade, ele casou, né, eu falei, depois ele trabalhou muito, ele e a mulher trabalharam muito porque ele não queria trabalhar num lugar que ele precisasse pegar um ônibus, um metrô lotado de manhã. Ele tem meio uma versão a isso, né? Você vai perceber num outro livro também que ele escreveu depois, o que eu falo quando eu falo de corrida. Então ele quis abrir um bar. E ele queria trabalhar num lugar onde ele pudesse ouvir jazz o dia todo, né? Porque ele gosta muito de jazz. Você percebe, né? Ele coloca aqui as influências de jazz que ele teve na vida. Então, tem personagens dele aqui
donos de bar e que colocam jazz, e ele vai mencionando, quando ele tá conversando com o personagem, nesse momento nós estávamos ouvindo tal música. Quem nasceu lá no final da década de 70, como eu, vai perceber muitas coisas. Filmes, o que ele coloca de influências de filme que ele teve também, porque os personagens acabam carregando, né, essas influências. Uma coisa que eu sempre prestei atenção em todo romance, conto do Haruki Murakami tem a relação dele com a moda, né? Ele faz questão de descrever as personagens aqui, dizer a marca da blusa, do sapato. Ele é muito detalhista, então tem um realismo muito específico o livro dele, né? Parece que você está lendo coisas sobre pessoas reais. É incrível, incrível mesmo. Eu gosto muito. Em relação à arte também, música clássica ou até arte pictórica, as personagens do Haruki Murakami vão carregar todas essas influências, que na verdade são as influências dele, né? Então é incrível como ele consegue passar isso para a literatura. E aí ele vai falar muito de um autor que ele lia, né, quando ele era jovem, antes até de escrever, Derek Heartfield. Ele escrevia textos de terror, horror, algumas coisas estranhas assim. E aí ele lia muito, ele diz que esse cara que ele prenunciou o surgimento do Ray Bradbury, porque ele tem um conto, inclusive, eu achei sensacional, né? Quando eu falo de composição, né, de romance, é disso que eu tô falando, sabe? Ele transcreve aqui uma parte do conto que ele leu, né? E para depois fazer uma reflexão sobre isso. Ele promove muita reflexão, né? Então, ele leu um conto lá do Heartfield, que é um autor de quem ele teve influência para escrever, porque esse autor ele falava sobre escrita de romance também, né? Então se chama Os Poços de Marte. E aí ele coloca um pouco dessa história aqui, eu acredito que seja dessa história que ele tirou o título Ouça a Canção do Vento. Eu não vou ler aqui essa história, porque eu quero que vocês leiam. Vale muito a pena, é muito bonito, assim, o vento conversa com ele, né? E é de uma beleza incrível. Uma outra coisa aqui que eu só vou ler é para explicar essa coisa desse narrador, quando ele está fazendo metaficção e conversando ali no capítulo 34, né, de Ouça a Canção do Vento, por exemplo. Às vezes eu minto. A última vez que menti foi no ano passado. Mentir é um negócio tremendamente desagradável. Pode-se dizer que as mentiras e o silêncio são dois pecados que se alastram pela sociedade atual. Sem dúvida, nós mentimos muito e nos calamos com frequência. Porém, se falássemos sem parar e disséssemos apenas a verdade, talvez ela acabasse perdendo seu valor. Então, ele vai promover reflexões dessa forma. Ele faz esse tipo de coisa, né, num pedacinho assim, e depois ele continua a história. Ou senão ele faz isso num capítulo todo, e aí ele continua a história. Quando você chega no final da história, os fios que você acha que iam ficar soltos e você ia ficar pensando sobre isso, ele amarra todos os fios que estavam soltos. Eu sou muito feliz por ter descoberto, né, Haruki Murakami. E confesso que eu não descobri assim. Na verdade, foi uma professora durante o mestrado que dava aula sobre fantástico, realismo mágico, essas coisas, e mencionou o Haruki Murakami. E aí eu fui atrás dele. Ele estava lá na Livraria Cultura e tinha lá o Kafka Beira-Mar. E é um livro incrível. Eu vou ler esse livro aqui em algum momento. Se você que não conhece Haruki Murakami, e você que já conhece, precisa ler esse livro, né? Porque ele é a base, assim, dos temas que o Haruki Murakami vai desenvolver depois. Quem já tem uma experiência vai perceber que ele foi melhorando cada vez mais, né, na criação de seus romances. Quando você lê lá 1Q84, é genial essa trilogia, eu gosto muito, muito mesmo. E para mim, as reflexões, né, que ele promove, o trabalho artístico com isso, eu espero que vocês se interessem, né, que seja legal a leitura. E a gente se encontra aqui no próximo vídeo, né? No próximo vídeo eu vou fazer um balanço do que eu fiz no mês de abril e já vou propor as leituras para esse mês. Eu estou um pouco atrasada, sim, mas vou correr atrás desse atraso. Então não esqueça de dar um joinha, compartilhe para me ajudar. E a gente se vê por aqui no próximo vídeo. Até lá!